Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou explicar como que vocês vão fazer a atividade da semana 2, tá? Então, vamos lá. Polígono regular e circunferência. Então, lembrando que o polígono regular é o polígono que possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. E a circunferência, né, é a nossa, o contorno aí do nosso círculo mesmo. Todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência. Circunscrito vem de circular. Então, quer dizer, quando fala que o polígono está inscrito na circunferência, ele está dentro da circunferência. Quando fala que ele é circunscrito a uma circunferência, ele está fora, é como se ele estivesse circulando ela. É como se aqui, ó, tivesse uma circunferência aqui dentro. Ele está circulando ela, ele está por fora dela. O raio de uma circunferência inscrita em um polígono regular corresponde ao apótema A, que é a letrinha A, do polígono. O apótema é o segmento de reta que une o centro da circunferência inscrita ao polígono regular ao ponto médio de um de seus lados, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, ó, aqui, só para pegar aqui como exemplo, né, mas se vocês já tiveram o material de apoio, aqui está o apótema, ó. Se eu desenhar uma circunferência aqui dentro, porque esse polígono é circunscrito e ele é regular, esse apótema é o raio. E o raio, olha só, ele vai vir aqui até do ladinho aqui do meu polígono e vai formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu falar que o raio dessa circunferência que está aqui, né, a circunferência está inscrita, porque ela está dentro. O polígono é circunscrito, porque está fora. Se eu falar que o raio dessa circunferência é 5, o apótema é 5 também, tá? Então, vamos lá. Observe o polígono abaixo, circunscrita a circunferência, é o que eu falei, é como se aqui dentro tivesse uma circunferência desenhada, e complete. No pentágono regular de 2 centímetros de lado, que está falando aqui, perímetro é igual a perímetro é a soma dos lados. Pentágono tem 5 lados, então perímetro é 5 vezes 2. E quantas diagonais? Lembrando aí da fórmula da diagonal, né? Foi passado semana passada para vocês, né? N, que é o número de lados, vezes 3 menos 2 dividido por 2, tá? Então, façam aí direitinho, tá bom? E acha a diagonal. Qual é a medida do raio da circunferência que está inscrito no polígono e pode ser... perdão, gente. Vamos de novo. Ó. No pentágono regular de 2 centímetros de lado, perímetro é igual a soma dos lados aqui, né? Centímetros. Então, quanto que vai dar? E quantas diagonais? O apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculado pelo lado dos ângulos do triângulo azul da figura. Porque, gente, a gente vai aprender, normalmente essa matéria, ela aprende-se no 9º ano, que é o Teorema de Pitágoras, tá? Mas aí aqui usa, porque dá para falar, como ele divide aqui no meio, certinho, ó. Então, se aqui tudo era 2, só aqui vai ser 1. Então, tem como a gente calcular aqui também, por Teorema de Pitágoras, em relação ao triângulo retângulo, tá? Aí fala aqui, ó, agora, o ângulo X interno ao triângulo mede. Se o polígono é regular, a gente acha a soma e vai dividir por 5. Esse X é a metade, então, dividido por 5, eu vou dividir de novo por 2, ou eu vou dividir por 10 de uma vez. A soma dos ângulos internos é pela fórmula, né? E dos ângulos externos dos ângulos externos a gente já sabe que nunca muda, sempre vai ser 360 graus. Cada ângulo interno mede, é só dividir por 5. Cada ângulo externo mede, é só dividir por 5. Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul, é a bissetriz de I, é esse aqui, ó. Essa aqui é a hipotenusa, ela é a bissetriz, porque ela divide o ângulo ao meio. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide dois ângulos congruentes, nós falamos. Ou seja, 54 é o valor do ângulo. Então, quer dizer que os dois aqui, você já achou que era 108. Então, só o lado de cá é 54. C. A distância do centro da circunferência inscrita do polígono até um de seus pontos de raio R corresponde a um valor aproximado de 1,38.
O diâmetro é o dobro da medida do raio, sendo igual a... Então, quanto? Se o raio é 1,38, o diâmetro é o dobro, então é 1,38 vezes 2. Então, a medida do apótamo da circunferência é quantos centímetros? Nós acabamos de falar. D. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, que é a medida de comprimento, por essa fórmula aqui, 2πr. Aí ele quer saber qual que é o comprimento do círculo aqui. Então, seria fazer o cálculo do jeitinho que está aqui, ó. 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que a gente falou ali em cima, que é 1,38. Então, é só resolver essa continha aqui, tá? A medida da área desse círculo, a área é π raio ao quadrado. Então, π é 3,14 vezes o raio, que já falou que é 1,38 ao quadrado. É só fazer a continha, 1,38 vezes 1,38 e o resultado vezes 3,14. Tá bom? A 2, eu vou falar que vocês não precisam fazer ela agora, tá bom? Porque a número 2 aqui, ó, ela fala sobre o triângulo circunscrito. Porém, ela traz algumas propriedades que a gente não vai usar. Então, eu vou ler aqui com vocês, que a gente não vai usar agora, né? Vou ler aqui com vocês e vou falar qual que não precisa fazer. Na figura está ilustrado o painel, tal. Considere 3 como aproximação para o número π. Então, ao invés de a gente usar 3,14, vai usar o 3. Da medida da altura do polígono regular e 1 metro do raio da circunferência. Qual o nome desse polígono regular? Quer saber o nome desse aqui? Então, essa dá para fazer. Qual é a medida do apótema? Ah, aqui, ó. Aí, vocês vão dar uma olhada, porque fala, ó, já estou contando, que o apótema de qualquer triângulo é 1/3 do lado. Então, se o lado medir 20, vai ser 20 dividido por 3. Se o lado medir 15, 15 dividido por 3. Então, essa também dá para fazer. Calcule a medida da área e o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Então, a medida da área e do perímetro é a fórmula que está lá em cima, 2πr para o perímetro e πr ao quadrado para a área. Lembrando que r é a apótema. A medida do lado do triângulo, o lado já falou aqui em cima, tá? A medida do perímetro do triângulo, que é só também fazer o cálculo aqui, somar os lados. A área do triângulo, ele te deu a fórmula, que é base vezes a altura dividido por 2. A altura é o diâmetro. Então, ó, perdão. A altura seria a altura do triângulo aqui, que ele te falou aqui em cima também, tá? Então, faz a base vezes a altura. Aí, aqui, não precisa fazer nem a G e nem a H, tá ok? Porque aqui é a medida da área colorida, que eu quero depois fazer mais estudado, mais abranger mais algumas coisas com vocês. E a H também eu não quero agora, tá bom? Então, é só isso. Qualquer coisa vocês podem me chamar.